Bom dia, um feliz dia. Hoje, quinta-feira, dia 2 de março. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje, vencendo a cobiça, é o título da lição. Como é que nós podemos vencer essa cobiça? Deus vai nos ensinar através da sua palavra, né? Bom, cobiça é uma questão aí do coração e como orgulho e o egoísmo muitas vezes passam aí desapercebidos, né? Tanto o orgulho quanto o egoísmo, quanto a questão da cobiça. E é por isso que pode ser tão mortal e enganadora, uma vez que acabamos às vezes não percebendo isso. Já é difícil superar aí o pecado, são pecados óbvios, né, como a mentira, adultério, roubo, idolatria, transgressão do sábado, contudo esses são atos externos, sobre os quais temos que pensar antes de transgredir, não é isso? Diferente daqueles outros que nós falamos ali, né, e passa desapercebido. Mas será que a gente consegue vencer esses pensamentos errados? É difícil, mas na palavra de Deus a gente vai encontrar a solução. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, a palavra de Deus nos diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então a tentação, ela é uma tentação humana. E aí ele continua: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então Deus diz que a tentação vai vir, ela é humana, mas Ele vai... essa tentação vem, mas ela não vem além das suas forças, além do que você possa suportar, né? Então isso já é um alívio, né? E Ele fala mais, e pelo contrário, justamente com a tentação, Ele proverá o livramento dessa tentação, de sorte que possas suportar. Então a tentação nunca vai ser maior do que você possa suportar. Então nós vemos aí que Deus não permitirá que nenhuma tentação seja além do que você possa suportar. Então aí já é um alívio para a gente, não é isso? E ele ainda vai, como ele fala aqui na palavra de Deus, ele ainda vai nos dar o livramento para que nós possamos suportar essa tentação, não é isso? Então, pela graça de Deus, podemos vencer a cobiça, não é isso? E aqui, o poder de Deus pode nos proteger contra esse pecado perigoso e enganoso. Então, ainda há 3 segredos aí para vencer a cobiça. Primeiro deles, tome a decisão de servir a Deus e depender dele e fazer parte da sua família. Então, o primeiro segredo aí é você tomar a decisão de servir a Deus e depender dele em tudo, fazer parte da sua família. Lá em Josué 24:15 ele diz assim: escolham hoje a quem vão servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é uma decisão que você tem que tomar. Segundo segredo aí, ore diariamente. Como tem lá em 1 Tessalonicenses 5,17, ore sem cessar. Lá na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,13, ele diz: não os deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a própria oração do Pai Nosso nós vemos orando, né, para que Deus, para Deus não deixar nós cairmos na tentação e nos livrar dela, não é isso? E o terceiro e último segredo aí, seja regular no estudo da palavra de Deus, ou seja, a gente tem que estudar a palavra de Deus, debruçar na palavra de Deus. Lá em Salmo 119, verso 11, guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, né, quanto mais você estudar a palavra de Deus, mais você vai estar fortalecido para as tentações, para as adversidades que vão vir na sua vida, né? E elas vão acontecer a todo momento, né? Lá em Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 3, ela vem dizer assim:
e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que essa tribulação que você vai passar enquanto você estiver nesse mundo, ela produz perseverança. Então, quanto mais tribulação você tiver, porque nesse mundo nós vamos passar por tribulação, mais perseverante você vai se tornar. E a perseverança, ela vai trazer o quê? Experiência. Experiência, esperança. E essa esperança, ela nos leva aí ao amor de Deus, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, irmãos, tribulações a gente vai ter, tá? Tentações a gente vai ter enquanto estiver nesse mundo. Mas Deus deixa uma promessa maravilhosa para a gente, dá 3 segredos para a gente poder não cair na cobiça. Não é isso? Então Jesus abordou aí o problema humano, né, / pecado. Ele foi tentado em todos os pontos em que somos tentados. Para resistir, passava noites inteiras em comunhão orando ao Pai. Jesus não deixou esta terra sem ter forjado o caminho pelo exemplo e em seguida prometido poder para tornar possível que cada pessoa tivesse uma vida de fé e obediência para desenvolver o seu caráter semelhante ao dele. Amém por isso, né? Lá em Isaías 55, versos 6 e 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto pode ser encontrado. Ou seja, busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto ele está perto de você. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Então Deus está sempre disposto a nos perdoar, mas nós precisamos ir a Ele, né? Pedir perdão a Ele, e Ele com certeza vai nos perdoar. Bom, que Deus te abençoe, te dê uma ótima quinta-feira, uma quinta-feira abençoada, que você possa ter entendido aí que Deus nos deixa uma promessa maravilhosa e 3 segredos para a gente poder não deixar que a cobiça entre na nossa vida, assim como orgulho, como egoísmo, né? Que nós possamos colocar em prática os conselhos que estão na palavra de Deus em nossa vida. Eu possa colocar aí na minha vida e você possa colocar na sua vida. É meu desejo e minha oração. Amém.